Pois é, pessoal, hoje a política brasileira tá mais louca do que tudo. Uma porque o pessoal acabou de estragar a campanha do Guilherme Boulos e foi a mesma coisa de jogar a merda no ventilador. E outra que a gente teve que o Lula foi humilhado em público, mas em público mesmo. Foi a nível internacional. Então se prepara que vocês vão ver certas coisas que a mídia não te conta, ou então talvez você não sabia. Pois é, gente, uma das coisas que mais vem usada como moeda de troca e praticamente como a principal acusação, independente do que esteja acontecendo, é o apagão em São Paulo, porque até hoje tem gente que ainda está revivendo problemas e até hoje ainda tem problema aqui em São Paulo praticamente com questão da energia. E de um lado a gente tem o Ricardo Nunes, que está desesperado tentando resolver esse problema, porque para ele tá ruim demais esse apagão e todo mundo acha que é culpa do Ricardo Nunes por ele ser prefeito. E por outro lado a gente tem o PSOL com o Guilherme Boulos, que põe a culpa no Ricardo Nunes, mesmo sabendo que a culpa não é dele, e usa isso como palanque político. Pois é, mas uma coisa é você usar como palanque político, falar mal do outro candidato, e outra coisa é você virar e dizer que um apagão que praticamente prejudicou a vida de milhões de pessoas é uma coisa boa, né? Chamada de santo apagão, então, pelos pessoalistas aí, feitos em análise. Eles disseram que uma tempestade é bem-vinda. Então, assim, né? Essa fala polêmica que o pessoal fez, ela meio que queima a imagem do Boulos, que diz que é um cara que importa com a condição de vida das pessoas, com a situação que elas estão vivendo, né? E outra coisa, vamos lembrar, quem foi mais prejudicado com esse apagão, normalmente foram as pessoas mais pobres, tá? Porque são os bairros mais pobres de São Paulo que tá tendo ainda falta de energia. E assim, a esquerda ela acha que praticamente vai conseguir enganar alguém discursando sobre pobres, né? Mas no final, esse tipo de matéria mostra pra gente que ela só importa com seus próprios interesses, assim como o Guilherme Boulos. Só importa com seus próprios interesses, que é se tornar prefeito de São Paulo, conseguir um glamour e até mesmo praticamente tomar o lugar do Lula. Mas não se importa com o bem-estar realmente das pessoas e essa matéria já provou isso pra gente. Pois é, o Lula, pelo visto, também tá indo no mesmo caminho, porque praticamente ele fez essa comparação meio louca. Uma coisa é, o apagão em São Paulo foi um apagão apocalíptico, foi caótico, praticamente todo mundo ficou meio perdido com essa situação, e a gente tem que lembrar que esse apagão prejudicou a vida de muita gente aqui em São Paulo, tanto por conta aí do mercado, tanto por conta aí de condição até mesmo dentro da sua casa. Porém, fazer uma comparação de um apagão a uma tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, onde milhões de pessoas morreram e milhões foram afetados, é uma coisa extremamente sem noção. São duas coisas totalmente diferentes que aconteceram. E sem contar que o governo federal tem a grande oportunidade e poder de mudar o que aconteceu em São Paulo, só estralando dedos e quebrando o contrato que fez com a Entel. Que, aliás, a empresa está meio que descumprindo o que ela tinha prometido. E ao contrário do Rio Grande do Sul, que o governo também tinha chance de mudar. Mas não deu muito caso aí pro Rio Grande do Sul, né? Mas dá uma olhada na fala do que o Lula disse. Presta bem atenção e me diz se você concorda ou não. Ontem eu pedi pro Haddad, pedi pra Casa Civil trabalharem, porque nós vamos fazer para a cidade de São Paulo o mesmo que nós fizemos para o Rio Grande do Sul. As pessoas que tiveram prejuízos por conta do apagão, as pessoas que perderam geladeira, as pessoas que perderam inclusive a sua comida que estava na geladeira, as pessoas que perderam o pequeno comerciante que perdeu alguma coisa, nós vamos estabelecer uma linha de crédito para que as pessoas possam se recuperar e viver muito bem. Eu não quero saber de quem é a culpa, eu quero saber quem é que vai dar a solução. E nós queremos encontrar a solução. Na verdade, a gente sabe muito bem de quem é a culpa, a gente precisa saber de quem é a culpa, porque não tem como você resolver um problema onde você não sabe quem é o culpado e onde atingir. E se o governo Lula for praticamente fazer o mesmo que ele fez com o Rio Grande do Sul, São Paulo então tá lascado, né? Porque a assistência não foi nem um pouco boa. Sem contar, sim, tem como mudar. A culpa é do governo federal. O governo federal fez o contrato com a empresa que não está prestando assistência para São Paulo. Então é só o Lula ir lá mexer no contrato e praticamente ir contra a empresa e pedir para que seja feito um novo contrato com uma outra empresa. Pelo menos fazer a cobrança para que a empresa resolva os problemas de São Paulo. Mas a gente tem que pensar no cenário. O Lula está apoiando o Guilherme Boulos, que está usando isso contra o Lula. Então será
contra o Ricardo Nunes. Então, praticamente, se a gente for analisar para o Lula, né, não é pouco viável, muito menos bom ele praticamente virar e fazer o que era para ser feito, né, que é praticamente tornar São Paulo uma cidade boa e resolver o problema da energia. Muito pelo contrário, o Lula tá deixando a coisa prolongar, tá enrolando, e a gente já sabe que esse problema poderia ter sido resolvido muito mais tempo antes. Mas o problema é o seguinte: o Lula vem fazendo essas falas, suas demagogias, vem praticamente criando esses causos e cenários imagináveis, mas a gente tem que lembrar que não tá caindo na lábia de mais ninguém mesmo. E a Venezuela foi uma prova disso. Isso aqui é um vídeo, né, gente? A gente tem aqui praticamente dos líderes do G20, né? Tem aí a premier da Itália, a Giorgia Meloni, que disse uma fala sobre o Lula, uma fala inclusive nem um pouco amável sobre como o Lula trata a situação então da Venezuela e o golpe que aconteceu e a violência. In ambito internazionale il Consiglio si occuperà poi della situazione venezuelana, questione che ci sta particolarmente a cuore anche per i moltissimi cittadini di origine italiana che si trovano in una terra che perfino il nome collega a Venezia e all'Italia. Non riconosciamo la proclamata vittoria di Maduro a seguito di elezioni ben poco trasparenti e continuiamo a condannare l'inaccettabile repressione del regime, chiedendo la liberazione di tutti i prigionieri politici. Lo abbiamo ribadito più volte in tutti i comunicati G7 durante la nostra presidenza. Insieme all'Unione Europea lavoriamo per una transizione democratica e pacifica nel Paese, affinché la volontà dei milioni di venezuelani che continuano a rischiare la propria vita per un futuro più democratico, prospero e sicuro possa finalmente trovare realizzazione. Sempre in ambito internazionale il Consiglio si occuperà poi della situazione venezuelana. Pois é, eu acho que o Lula precisa aprender com a Itália, não é mesmo? Porque países sérios, sim, vão contra regimes autoritários, mas países que ficam fazendo demagogia, parece que não. E assim, as demagogias de Lula já estão caindo por terra. Inclusive a Globo, que passa pano para tudo, está começando a ver isso. Eu fico com a impressão de que o ministro Dias Toffoli ele foi mudando ao longo dos anos com essas decisões da Operação Lava Jato e está fazendo um desabafo ali, está um pouco incomodado com essas críticas. Ele deve estar mesmo muito incomodado, porque as últimas decisões que ele tem dado, anulando processos da Lava Jato, repercutiram muito, né? E o ministro Gilmar Mendes disse: esta nossa decisão de anular o caso do Guarujá, né, do triplex do Guarujá, é só com relação a este caso. Não há nada que leve a outros casos. E o que se viu de lá para cá foi que todos os casos foram sendo anulados uns atrás dos outros, exatamente com base nessa decisão da turma do STF. Então, isso é que as pessoas estão espantadas. No final das contas, você teve o maior escândalo de corrupção que já se teve notícias no Brasil e com repercussões no mundo, porque os estados, os países aqui da região, todos entraram nesse mesmo esquema da Odebrecht e todos estão sendo julgados e condenados e tal. E aqui se anulou tudo, não aconteceu nada, como se não tivesse acontecido nada aqui no Brasil. E estão até devolvendo dinheiro para as pessoas acusadas. Então, é evidente que essa solução dada pela justiça brasileira é uma solução que incomoda muita gente, né? Não tem sentido você apagar da história um escândalo desse tamanho. Queria lembrar duas coisas em relação à decisão do Toffoli que vão na contramão desse desabafo que ele fez. Ele não